que é o pastor que está à frente da congregação do Jardim dos Cardosos. Pastor Cezinha é meu conhecido, acho que uns 25 anos, foi minha ovelha quando eu fui pastor do meu primeiro ministério, da primeira igreja batista em Jardim Monte Alto. E ele era meu companheiro, né? Eu, menino também, jovem, e a gente saía com uma Kombi chamada Trovão Azul, né? E a gente ia por aí fazer evangelização e para os cultos. Era um grupo muito bonito naquele tempo, quando começou a primeira igreja batista do Jardim Monte Alto. Eu tive a bênção de poder acompanhar o César, a vida, o desenvolvimento dele, mesmo tendo saído de Guarulhos, voltando, pastor casado com a Joelma, pai da Júlia e do Murilo. Pequeno Murilo está aqui com 3 aninhos, 2 aninhos, né? Você se formou no nosso seminário também, né, César? Se formou aqui no nosso seminário. E o César, ele trabalha secularmente, faz tendas e faz um trabalho excelente lá no Jardim dos Cardosos. E nós louvamos a Deus por essa parceria. Tive a bênção também de poder acompanhar o processo da sua ordenação, né? Eu acho que eu participei do exame, ou presidi, talvez, né? E nós louvamos a Deus, porque o César tem confirmado que ele realmente é chamado pelo Senhor, né? E faz um trabalho excelente. Depois, ao final, antes da sua fala, se você quiser gastar 2 minutinhos para falar sobre o trabalho lá de crianças, que até o Camilo falou para mim que foi uma bênção, né? A André estavam falando, bênção. Pastor, trabalho maravilhoso, a igreja ninguém comentou nada do trabalho, mas a gente tem acompanhado. Eu gostaria de orar pelo pastor César, que nos vai falar sobre Jesus, a videira verdadeira. Ora, bem propício, né? Para o dia de hoje, o dia da ceia do Senhor. Oremos. Querido Senhor, glorioso Deus, nós queremos reconhecer que todos os empreendimentos espirituais nós não teríamos êxito se não for pelo poder do Teu Espírito. Por isso nós apresentamos o César no Teu altar, para que o Senhor o abençoe, para que o Senhor o use como tens usado, que o Senhor o esconda atrás da Tua cruz, e que, ó Deus amado, enquanto Ele estiver ministrando, o nosso coração possa arder, que o nosso entendimento seja aberto, e que o Senhor fale, ó Deus, a cada um de nós, a cada um dos Teus servos que também nos acompanham. Nós nos colocamos em Tuas mãos, oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor a todos. Bom dia, irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Trago um abraço aqui da família, primeiro, né, esposa, os 2 filhos, e da missão, né, que porventura realmente tem sido uma bênção. Deus tem sido misericordioso e nós temos visto milagres acontecer naquele lugar. O fato de você ver jovens em plena pandemia buscando ao Senhor, não é? Realmente a única explicação é que o Espírito Santo de Deus é quem converte, quem convence e quem chama o homem para se arrepender dos seus pecados. Amém? Sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler João 15, apenas o verso 1, porque esse texto é muito extenso e eu quero aproveitar o máximo para que nós possamos juntos refletir. O irmão Sérgio Dib me deu essa tarefa, essa responsabilidade de, junto com os irmãos, a gente meditar nessa palavra e aprofundarmos mais um pouco. Amém? E no verso 11 está escrito assim, Jesus dizendo a respeito de si mesmo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Amém? Então, daí a gente vai agora desenvolvendo esse pensamento a respeito do que Jesus quis dizer com isso, não é?
por que ele se autodenominou a videira? E ele vai dizer verdadeira. Por que ele falou isso? Se ele falou que ele é a videira verdadeira, então existe uma falsa. Porque ele vai dizer isso, e se nós começarmos então a avaliar e a estudar, e esse texto, irmãos, eu confesso, mexeu muito comigo, porque, de certa forma, quando a gente vai estudando a palavra de Deus, Deus vai se revelando nas Escrituras Sagradas e vai nos moldando, e vai mudando a nossa maneira de pensar. E isso é tremendo. Esse texto, esse capítulo, ele é muito forte. Eu creio que se você depois que ouvir tudo e depois você pesquisar mais um pouco, estudar mais um pouco, você vai ver como é importante essas palavras que Jesus diz a respeito da videira e os ramos. Então, eu trouxe o PowerPoint, não sei se está por aí, pastor, não sei se tinha alguém para operar, eu fiz e veio para o Estevão. E para que a igreja possa ter uma visibilidade melhor do que a gente vai refletir aqui juntos. Mas eu quero, a guisa de introdução, falar alguma coisa, né? Depois os irmãos a gente vai se sintonizando aí. Mas no Antigo Testamento, irmãos, a videira, para o povo de Israel, ela era um símbolo comum. Haja vista que o povo de Israel foi escolhido como a videira, não é? Deus então faz um pacto, faz uma aliança com o seu povo. Em Isaías, no capítulo 5, vai dizer isso, né? Que o Senhor Deus, ele escolheu Israel como a videira. E nesse capítulo há uma decepção divina. Deus fica decepcionado com Israel. Por quê? Porque Israel falhou em ser a videira. É interessante isso. E por isso que agora a gente consegue então fazer uma conexão quando Jesus diz no capítulo 15, no versículo 1 de João, que ele é a videira verdadeira, porque Israel havia falhado. Então agora, como que a gente ia fazer? Onde que nós iríamos então colocar a nossa expectativa de salvação? Quem poderia então nos salvar e nos dar vida? Jesus. Então Jesus agora, ele vai colocar o centro, né, dessa questão da vida e da salvação em si. E é notável ainda o fato de que sempre que o Israel histórico é referido sobre essa figura, enfatiza-se esse fracasso do povo de Israel. Então, nesse momento, a gente vê Jesus fazendo esse contraste, declarando que ele é a videira verdadeira. E então nós vamos ver aqui que Jesus, em princípio, já substituiu o templo no Antigo Testamento. Nós vamos ver que Jesus substituiu as festas judaicas, os sacrifícios, né? A gente vai ver Jesus confrontando toda aquela estrutura religiosa que os judeus haviam criado. E agora ele vem e declara isso. A videira verdadeira não é, portanto, o povo de Israel que se afastou, que se tornou apóstata, né? Que se desviou, e sim o próprio Jesus e aqueles que são incorporados a ele. Então, nós vamos ver aqui que o termo-chave desse capítulo, irmãos, nós vamos falar muito sobre isso, sobre a questão do permanecer. Só no versículo, aqui nos versículos de 1 a 11, Jesus vai dizer 10 vezes sobre essa questão do permanecer. Jesus vai dar muita ênfase, muita coisa importante que nós vamos falar aqui hoje, nessa manhã. Então, é preciso lembrar que nós estamos ligados a essa videira, amém? Nós, como igreja, estamos ligados à videira que é Jesus. Então, Jesus, nessa metáfora da videira, ele mostra quão profundamente estamos ligados a ele. Então, todo aquele que confessou Jesus, todo aquele que diz Jesus ser o seu Senhor e seu Salvador, você está ligado em Jesus, amém? Então, essa unidade ela é moral, mística e espiritual. A união mística com Cristo, ilustrada pela união entre pastor e ovelhas, cabeça e o corpo, noivo e a noiva, o fundamento e o edifício, recebe agora uma nova imagem, a videira e os ramos. Então trata-se de uma união orgânica, vital
e profunda, meus irmãos. Então, ao expor essa vida da metáfora, Jesus fala, ou Jesus trata de 4 princípios que enriquecem o nosso entendimento acerca desse estreito relacionamento com Ele, quando Ele quis dizer isso sobre a videira e os ramos. Em primeiro lugar, ele fala da videira. Em todo o Antigo Testamento, como eu já disse anteriormente para os irmãos, é apresentado Israel como a videira, como a vinha do Senhor, que Deus o plantou e cercou com cuidados, mas Israel produziu uvas bravas. Israel, então, agora decepciona, mas agora Jesus diz, eu sou a videira. Jesus mudou o foco. E ele se intitula em relação a isso. Em segundo lugar, nós vamos ver os ramos. Nós falamos dos ramos. Sozinho, um ramo é inútil. Sozinho, um ramo é frágil. Sozinho, um ramo é imprestável. Sozinho, ele não serve para nada, a não ser para ser queimado. Então, o ramo não é capaz de gerar vida própria. Antes de retirá-la da videira, de igual forma, é a nossa união vital com Cristo que nos permite dar frutos. Ou seja, ninguém dá fruto por si mesmo se não estiver ligado à videira. Isso é óbvio, meus irmãos? Agora, em terceiro lugar, fala também do agricultor. O trabalho do agricultor é cuidar da videira. O trabalho do agricultor é fazer com que essa videira produza os seus frutos. Para isso, o agricultor levanta, limpa, poda, cuida, zela. E é um trabalho danado, meus irmãos. Se você se recortar a imagem do agricultor, daquele que cuida da vinha, ele tem um trabalho muito penoso e difícil de ser feito. Não é fácil trabalhar nesta árvore, nesta vinha. Então, aqui quando nós olhamos, o agricultor ele poda os ramos de 2 maneiras. A primeira é limpando e podando os ramos para que sejam renovados. A segunda é remover os ramos secos e sem vida para lançá-los fora, porque o ramo que não produz nada, para que serve? Em quarto lugar, nós vamos ver também os frutos. Então, acabamos de falar aqui em primeiro lugar da videira, dos ramos, do agricultor e agora dos frutos. O propósito de uma videira, eu pergunto para vocês nesta manhã, qual é o propósito de uma videira? Dar frutos. Não tem mais outra utilidade. A videira, ela foi criada com este propósito. Então, o propósito de uma videira não é produzir, digamos aí, madeira nobre. Esse não é o intuito da videira. Não é para dar sombra para as pessoas. Não é para que ela se pareça com outras árvores. Ela não é para ser ornamentada, enfeitada. Não. O único propósito da videira é produzir frutos. Esses frutos são bons motivos, desejos, disposições, virtudes espirituais, palavras, obras, tudo isso com a origem na fé, em harmonia com a palavra de Deus e feito para a sua glória. O propósito de Jesus, meus irmãos, aqui é mostrar que o Pai está trabalhando na vida de cada discípulo seu. Amém? Você que é um ramo, Jesus está trabalhando meticulosamente na sua vida. E por isso que muitas vezes existem situações em que você não entende, e mais para frente eu vou falar disso, que são as provas, que são as adversidades, que são situações como essa que nós estamos vivendo nos últimos tempos, e a gente tem visto, mas isso tem o trabalhar de Deus, isso tem a mão de Deus. Nada na sua vida, você que é discípulo de Jesus, que está ligado à videira, nada, absolutamente nada acontece na sua vida por um acaso. Existe um propósito definido, permitido, e que o Senhor tem para fazer. Então, amados irmãos, o propósito de Jesus aqui é mostrar que o Pai está trabalhando na vida dos seus discípulos, que permanecem em Cristo a fim de produzirem muitos frutos. Então, os discípulos são os ramos, e a finalidade dos ramos, que permanecem ligados a Cristo, é produzir frutos. Os discípulos são os ramos e a finalidade é esta. Se eles não permanecerem em Cristo, não fazem parte da videira, nem da família de Cristo, nem da igreja,
nem do rebanho, eles simplesmente secam-se e são lançados fora. Então Deus, como viticultor, espera de nós frutos. O que Deus espera de você, homem e mulher de Deus? Que você dê frutos. Então, nessa metáfora, Jesus falou sobre 4 tipos de ramos. Interessante isso. Se nós formos averiguar versículos por versículos, a gente vai ver que existem, parece paradoxal isso, mas existem aqueles que se dizem cristãos, que estão dentro da igreja, mas não produzem nenhum fruto. Jesus deixa isso claro no versículo de número 2. E você pode acompanhar comigo e constatar. Olha o que diz aí. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Jesus abre essa possibilidade de que existam pessoas que estão dentro da igreja no seu reino que não produzam fruto. E se existir essa possibilidade, o que vai acontecer, irmãos? Palavra dura, não é? Jesus vai dizer assim: eu vou cortar, porque não serve, não dá fruto. E então esse é o primeiro tipo de ramo, aquele que não dá fruto. O segundo é o que dá fruto, e ainda no versículo 2 ele vai dizer: e todo que dá fruto ele poda. Cortar é diferente de podar. E ele poda para quê? Para que você dê mais fruto. Porque ele sabe que de você espera-se muito mais. Deus espera muito mais de você, meu irmão. Talvez o que você passa e as provações e as dificuldades é que você está crescendo, que você está desenvolvendo, que você precisa crescer mais. Se ele não faz isso, você não cresce. Faz parte desse processo. Então, em terceiro e último, nós temos aí o mais fruto, no versículo 2 ele vai dizer, e no versículo 3 também, melhor dizendo, no versículo 8, ele vai dizer muito fruto. Então tem aquele que ele frutifica, tem aquele que produz mais, e tem aquele que dá muito fruto, e tem aquele que não dá fruto nenhum. Isso está tudo dentro do que Jesus tem nos mostrado, irmãos. Então, qual é a importância de produzir frutos? Eu quero perguntar para você nessa manhã. Jesus diz: eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça. Estamos aqui para produzir frutos para Deus, para a glória do seu nome, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, qual é o nível de produção do fruto dos cristãos? A gente acabou de constatar. Tem alguns que não produzem nada. Agora é interessante, irmãos, eu quero chamar sua atenção. Muitos estudiosos na Bíblia interpretam o versículo 2 desse capítulo como se um crente que não produz frutos não pudesse ser um cristão verdadeiro. Ou seja, sua ligação com Cristo é apenas aparente. Eu pergunto, será que não tem crentes que vivem de aparência? Sim ou não? Sim. Esses acreditam que tais pessoas estão ligadas a Cristo apenas como ritual, ou simplesmente para fazer parte da membresia da igreja, sem jamais ter nascido de novo. É um fato verdadeiro, irmãos. Então aqui, são pessoas que não têm a graça de Deus no coração. A união delas com Cristo é apenas nominal e não real. Tem um nome de que vivem, mas estão mortas, como vai dizer lá em Apocalipse. Onde não há fruto, não há vida. Outros, porém, interpretam que cortar significa, se você não der fruto, pode perder a salvação. Alguns estudiosos vão dizer isso, mas nós, como bons batistas que somos, nós não temos dúvida de que uma vez salvo para sempre. Agora, mas um ponto central do versículo 2 está em mim. Quando Jesus diz que quando nós estamos nele, quando nós estamos enxertados nessa videira, é impossível estar em Cristo sem ser cristão, sem nascer de novo e sem produzir frutos. É impossível estar em Cristo e perder a salvação. Isto é impossível. Então o verbo grego, que significa cortar, que significa airo, deve ser primariamente entendido como levantar do chão. Embora João tenha usado o termo airo, tanto no versículo de cortar, 2, como a gente acabou de ver, a gente vai ver que ele também vai trabalhar essa questão do levantar.
quando ele corta e quando ele poda. Irmãos, a imagem do cortar e lançar fora só será introduzida no versículo 6, ou seja, Deus não é assim tão... se você fizer uma leitura crua do texto, você vai pensar que Deus ele é um ditador, ele é um exterminador, e se você não fizer exatamente como ele está falando, você vai ser exterminado. E esse Deus parece um Deus sem misericórdia, parece um Deus que não tem paciência, parece que não é um Deus longânimo. Mas se você analisar a palavra de Deus, você vai ver que até chegar no versículo 6, primeiro existe todo um processo. Deus vai cuidar dessa videira. Deus vai tratar essa videira. Então, o termo levantar sugere a imagem de um agricultor se baixando para erguer um galho, e é muito comum o viticultor amarrar os ramos da videira a fim de que eles não cresçam para baixo e percam a sua vitalidade na produção. Então, quando a videira começa a ficar carregada, os galhos tendem a baixar. Então, o viticultor vai lá e levanta. Por que ele tem que fazer isso? Por que ele tem que tomar essa atitude? Para que ela possa produzir os frutos de forma saudável. Então, meus irmãos, as folhas ficam cobertas de poeira e o fruto precisa tomar sol. O fruto precisa estar numa certa altura do chão para que ele não seja contaminado com outras substâncias e estrague o seu fruto. Então aqui, irmãos, quando você vê essa situação, o que o agricultor faz com o ramo que cresce junto ao chão é realmente muito importante. O ramo é muito valioso para ser cortado. Ele precisa ser lavado, levantado, amarrado de volta aos outros e logo começará a dar de novo o seu fruto. Então, quando o cristão cai, Deus não joga fora. Amém? Quando o cristão cai, Deus não abandona a sua própria sorte. Ele levanta esse crente, ele limpa esse crente, ele renova esse crente para que ele volte a produzir frutos. Então, para o cristão, o pecado é como sujeira que cobre as folhas da barreira. O ar e a luz não conseguem penetrar e o fruto não se desenvolve. Então, como o divino viticultor nos levanta do pó, como ele faz um galho estéril produzir fruto, a metáfora de Jesus traz ao mundo um importante propósito da disciplina na vida do cristão. E a palavra disciplina, ela tem um nosso vida. Já existem hoje cristãos que não concordam, irmãos, que não aceitam essa palavra disciplina. Já está ultrapassado, pastor. Essa palavra não deve mais ser pregada nos nossos dias hoje. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, irmãos, nós vamos ver que a disciplina tem por objetivo levantar o caído a fim de que ele frutifique para a glória de Deus. Então, embora seja um ato doloroso, é também e sobretudo um ato de amor. A disciplina não é agradável nem para o filho nem para o pai, mas é demonstração de um amor responsável. E o método de Deus para tirar o caído da esterilidade. As Escrituras Sagradas, meus irmãos, dizem que Deus toma a iniciativa de corrigir os seus filhos que se desviaram, assim como o viticultor toma as medidas necessárias para corrigir um galho desviado. Então, em Hebreus 12, 5, 6, eu não vou ler, mas eu quero que depois você anote e você confira esse texto. Mostram ainda que o projeto de Deus na disciplina não é provocar a dor, mas produzir fruto. A disciplina não precisa ser contínua. Deus não nos disciplina de forma que parece que Ele vive perseguindo a gente, né? Você errou, Ele já está atrás de você com a vara para te espancar. Não. Ele não faz isso o tempo todo. Tão logo o galho deixa de se arrastar pelo chão quando ele quando ele tem uma postura em que ele vai dar frutos, ou seja, quando ele se arrepende, quando ele cai em si dos seus erros, então a disciplina cessa, amém? Quando você cai em si dos seus erros, se arrepende dos pecados que você cometeu, a disciplina não vai continuar sobre a sua vida, não tem um porquê disso. Então,
A palavra de Deus, irmãos, ela é decisiva em declarar que sem disciplina nós não somos filhos de Deus. E isso está escrito em Hebreus 12:11, meus amados irmãos. Então aí é que você troca o cesto vazio para os cachos suculentos, que vai produzir o suco da uva e vai abençoar muitas pessoas. A palavra de Deus menciona 3 graus de disciplina: a correção, que é aquela que é a verbal, a reprovação, que é aquela quando Deus já é um grau mais elevado, quando avança, a disciplina quando o filho não atende à repreensão verbal, ele é reprovado, e por último o aceite, quando o filho não atende à advertência, nem se corrige após ser reprovado, e o próximo passo, meus irmãos, é o açoite, ou seja, é a correção de uma maneira mais enérgica. Todos vocês que são pais, estão entendendo do que eu estou falando? Eu sou pai. Meu filho, Murilo, tem horas que só, meus irmãos, com uma correção dessas 3 etapas, você fala verbalmente, você dá mais aquela dura nele, depois você vai para a parte da varinha, do chinelo, E, claro, de forma responsável, e todos vocês, irmãos, que corrigiram seus filhos um dia, vocês sabem que os seus filhos são bons filhos. Se você não tivesse adotado aquela disciplina, será que seu filho seria quem ele é hoje? Então, aqui nós vemos então que Deus trabalhou essa questão no povo de Israel, e no seu povo ele ainda trabalha. Então, ele remove os brotos, ele tira aquilo que não presta e aquilo que não tem vida. Impede a produção dos frutos, ele corta os galhos desnecessários, que impedem, então, a nossa vida frutífera. Meus irmãos, então, nós vamos ver aqui que nós falamos daquele que não produz nenhum fruto, daquele que produz o fruto, e daquele que produz muito fruto. Me perdoe. O segredo para uma vida frutífera é permanecer em Cristo. Nesses 11 versículos, o verbo permanecer aparece 10 vezes. Jesus dizendo para os seus discípulos: permaneçam, 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 permaneçam. Então, nos comentários finais de Jesus sobre a vinha, ele desviou totalmente a atenção dos seus discípulos da atividade para o relacionamento com ele. Depois da disciplina para remover o pecado, depois da poda para mudar as prioridades, agora Jesus diz que o segredo da vida abundante é permanecer nele. Jesus é a videira, o tronco no qual o galho precisa buscar a sua seiva para frutificar. Então, quanto maior a conexão do ramo com o tronco, maior é a capacidade de produção. Quanto mais você se relacionar com Jesus, mais você será frutífero. Então daí, lógico e óbvio que nós não temos que julgar ninguém, nós não temos que condenar ninguém, mas você conhece, como Jesus disse, a árvore pelos seus frutos. Você conhece um crente pelos seus frutos. E aí é lógico, óbvio que quem vai prestar as contas, quem vai acertar as contas desta falta de frutos ou da sua produção de frutos, é você com Deus. Por mais que você se negue a dar frutos, você não vai ter que... o pastor não vai crucificar você, mas você vai ter que prestar contas para Deus da sua falta de frutos. Isso é muito importante, irmão. Jesus, ele vai colocar essa questão para que a igreja, para que os crentes não sejam acomodados. Nessa época que nós estamos vivendo de pandemia, muitas coisas mudaram, não é? Muitas coisas para nós, o contato que você tinha físico, ele ficou mais limitado. Pastor, como é que eu vou evangelizar alguém agora? Por isso que, graças a Deus, Deus permitiu o homem ter a inteligência das redes sociais, de você poder se relacionar através desse veículo poderoso que é a internet, e você usar ele como uma ferramenta para você falar do amor de Cristo. Então,
Jesus nos ensina aqui, eu quero destacar 8 verdades, depois dessa introdução que eu trabalhei com a igreja, eu quero destacar aqui 8 verdades que nós podemos aprender com Jesus. O que ele quer dizer sobre essa questão da videira verdadeira? Em primeiro lugar, irmãos, permanecer em Cristo não pode ser uma opção, mas é um imperativo. Ou seja, quem está ligado a Cristo não tem dessa de, eu vou produzir se eu quiser. Porque a vida de Deus está em você. E se a vida de Deus está em você, não tem como. É interessante, Deus está mais interessado em nossa vida do que no nosso trabalho, irmãos. Deus está mais interessado em relacionamento do que atividades. Talvez esse tempo agora que nós estamos vivendo, é um tempo que você tem que orar mais, é um tempo que você tem que mergulhar mais na palavra de Deus, é um tempo que você tem que se consagrar mais. Deus quer relacionamento mais do que a nossa produção. Estamos no mundo produtivo, né? Números, quantidade. E as igrejas mergulharam, embarcaram nessa violentamente, né? Hoje uma igreja de sucesso é uma igreja que tem números. Não é nem membro mais. Quantos números de pessoas você tem na sua igreja? E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus espera de nós, meus irmãos. Deus está mais interessado em relacionamento do que em atividade. Ele quer de você mais do que as suas obras. Ele quer você. Permanecer não equivale o quanto você conhece de teologia, mas o quanto você tem sede de Deus. Ao permanecer, você busca, anseia, aguarda, ouve, responde, permanece, significa ter mais de Jesus em sua vida, mais dele em suas atividades, seus pensamentos e seus desejos. Porque é bem verdade que tem muitos que estão presentes fisicamente, mas o seu coração está longe, porque ele não tem um relacionamento estreito com esse Jesus. Em segundo lugar, o que nós podemos aprender aqui, irmãos? Permanecer em Cristo é vital para a sua salvação. E lá no versículo de número 6, Jesus vai dizer isso. Olha que coisa maravilhosa. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, se você está em Jesus, como ele acabou de dizer aqui, irmãos, você precisa permanecer. E a geração que mais tem sido inconstante é a nossa, para a nossa tristeza. Nós temos visto uma geração constante na palavra, não tem convicções, que estão abrindo mão, que estão negociando a sua fé, que estão negociando os seus valores, que estão negociando os seus princípios, que estão abrindo mão do presente mais precioso que a gente recebeu, que foi a salvação. Em terceiro lugar, irmãos, nós aprendemos aqui, nesta parábola que Jesus conta, que permanecer em Cristo é vital para dar frutos. Só quem permanece dá frutos. Jesus disse: o ramo não pode dar fruto por si mesmo, porque sem mim nada podeis fazer. Fora da videira não há ramo estéril. Ou melhor, fora da videira o ramo é estéril e inútil. Contudo, quando o ramo está ligado à videira, sendo podado na hora certa, ele produz muito fruto. Mas levanta-se aqui uma questão: qual é a natureza desse fruto? Obediência, novos convertidos, amor, caráter cristão. O propósito dos ramos é produzir muito fruto, irmãos. Porém, o contexto nos mostra que esse fruto é consequência da oração, é consequência da comunhão, é consequência da entrega, de tudo aquilo que vai glorificar o nome do Senhor.
E em quarto lugar, a gente pode aprender aqui também que permanecer em Cristo é a evidência de que somos verdadeiramente discípulos de Cristo. Quem não permanecer em Jesus, na sua palavra, não é dele. As pessoas não estão permanecendo mais na palavra de Deus, irmãos. E isso está identificando de forma natural aqueles que são e aqueles que não são de Jesus. Não precisa a gente fazer muita força para identificar aqueles que são e aqueles que não são. Porque se você permanecer em Jesus e na sua palavra, você verdadeiramente será discípulo de Jesus. O versículo número 8 vai dizer isso. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então permanece, frutifica, dá muito fruto, e isso identifica que você verdadeiramente é um crente no Senhor Jesus. Então aqui, em quinto lugar, eu acho que é isso, né? Permanecer em Cristo é vital para experimentar o fluir do amor de Deus. No versículo de número 9, ele vai dizer: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Tem que permanecer também no amor de Jesus, irmãos. Jesus afirmou: como o Pai me amou, assim também eu os amei, permanecer no meu amor. Quando temos intimidade com Deus, sentimos o quanto somos amados, e então temos pressa para estar novamente com esse Deus, fazendo aquilo que Ele queria fazer. Jesus deseja compartilhar a sua vida conosco. Nós devemos buscar com todo o nosso coração. Pois a palavra de Deus também diz, irmãos, que o amor de muitos se esfriará. E por que o amor de muitos se esfriará? Porque eles não estão aqui permanecendo, como Jesus disse, no amor. E quem não permanece no amor, não consegue manter o seu amor aceso. Vai se esfriar, vai se apagar. Permanecer em Cristo leva consigo, em sexto lugar, a promessa de uma oração respondida, ou melhor, das suas orações respondidas. Irmãos, isso é poderoso. Jesus, no versículo de número 7 e 8, vai dizer assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Já li isso, na verdade é o 7 e 8, né? Ele disse isso aí. Pedirão o que quiserem. É óbvio que aquele que está ligado a Jesus vai pedir o que quiser, mas não é para o seu benefício próprio. Quem está ligado à videira sabe as prioridades do reino de Deus, amém? E eu vou dizer para vocês, irmãos, é certo, se você estiver focado, se você estiver ligado na videira, se você permanecer em Jesus, pode orar e ter a certeza de que suas orações serão respondidas, sem sombra de dúvidas. Crente verdadeiro que permanece tem suas orações respondidas. Isso é maravilhoso. A oração eficaz é fruto de um relacionamento profundo com Jesus. Sétimo, permanecer em Cristo é impossível sem a obediência. A gente fala tanto de obediência, mas no versículo de número 10, Jesus vai dizer aí: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Amém? Obediência. Se obedeceres aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. A desobediência sempre cria uma quebra de relacionamento com Deus. Você pode sentir emoção no culto de domingo, mas se continuar a ter um estilo de vida pecaminoso durante a semana, jamais terá sucesso na permanência. Aquele que diz que ama a Cristo e não lhe obedece, está enganando a si mesmo. Precisa reaver isso e voltar atrás e começar a ter uma vida de obediência total à palavra de Deus.
E oitavo e último, irmãos, permanecer em Cristo é o caminho para a alegria. E não uma alegria qualquer, alegria completa. Amém. Jesus vai dizer isso no versículo de número 11, amados. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja pela metade. É maravilhoso, irmão, saber que a alegria que nós temos não é uma alegria passageira, não é uma alegria pela metade, não é uma alegria que fica faltando algo, sabe? Mesmo na tribulação, você tem a alegria de saber que você serve um Deus que nunca vai te desamparar, que nunca vai frustrar os planos dele em relação a você. E depois de estabelecer isso, essas verdades, eu quero fazer uma síntese agora desse estudo, interessante isso. No capítulo 16, vou mostrar que você vai até o versículo 4. Não sei porque que ele me deu isso, mas depois eu fiquei pensando que realmente faz sentido isso. Por que Jesus contou essa parábola e agora no capítulo 16 ele vai continuar falando para os discípulos assim, no versículo de número 1. Eles tenham dito isso, tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Estou dizendo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não nos disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Então Jesus, depois de dizer que os discípulos têm que produzir frutos, que eles têm que permanecer nele, Jesus agora estabelece essas verdades e ele dá uma advertência aos seus discípulos. E ele vai dizer das ofensas e das aflições. Jesus fez aqui, irmãos, uma profecia ao afirmar que os seus discípulos seriam rejeitados, perseguidos, mortos, até mortos pelos líderes judeus. Parece paradoxal, Jesus é chamado na Bíblia de o príncipe da paz. Mas ele fala para os discípulos, vocês vão enfrentar a rejeição. Vocês, como estão ligados a mim de sua videira, vocês vão enfrentar a retaliação. Vocês, como meus discípulos que estão ligados a mim de sua videira, vocês vão sofrer. Vocês vão ser perseguidos. Vão matar vocês. E aí os discípulos ficam assim, em estado de choque, porque eles caminharam tanto tempo com Jesus, inclusive eles ainda tinham dificuldade de entender quem era Jesus de fato. Mas aqui Jesus vai abrir o jogo com os apóstolos e também com a gente. Jesus vai revelar tudo que está aqui, irmãos, para que nós possamos segui-lo sem titubear na nossa fé. Sem a gente se deixar levar e ser frustrado ao longo da nossa caminhada. Porque tem um monte de cristão frustrado com o Evangelho. Tem um monte de cristão decepcionado. Eu não pensava que era isso. Eu achava que o Evangelho era uma coisa mais light. Pensava que essa luta toda, essa tribulação toda, essa perseguição toda que você está falando, pastor, não dá de ser morto. Mas Jesus disse isso, Jesus advertiu os seus discípulos que o que o aguardava não era o triunfo, mas era a perseguição. As pessoas que eles levariam a palavra não dariam crédito nenhum a eles, e muito pelo contrário, eles seriam perseguidos pela palavra que eles iriam pregar, e as pessoas não seriam agradecidas. Uma das coisas que dói é ingratidão, é ou não é? Você vai lá, faz o bem para a pessoa, você vai lá, ajuda a pessoa, o que a pessoa faz? Te dá as costas. Mas pelo contrário, vocês vão ser maltratados, desprezados e mortos pelo mundo. Essa profecia que Jesus disse, irmãos, ela se cumpriu. Se você ler a palavra de Deus, você vai perceber que lá, quando Jesus sobe e a igreja ainda está reunida, no livro de Atos dos Apóstolos, nos mostram como os judeus incrédulos perseguiram a igreja primitiva. Ou eu estou mentindo? A igreja primitiva foi
perseguida ferozmente, irmãos. As páginas da história revelam os terríveis crimes praticados pela Inquisição. Ainda mais, as crônicas da Europa mostram como os piedosos informadores foram queimados vivos. Devido às suas convicções. E convicção é convicção, não se negocia, é ou não é? Se você tem aquela convicção, não tem como você mudar. Pode me matar, pode me apedrejar, pode botar fogo, pode fazer o que quiser, mas eu não vou abrir mão. E Jesus trabalhou isso tudo nesses discípulos para que eles não pudessem, irmãos, voltar atrás. Então, não devemos ficar surpresos ao ver que os crentes são perseguidos de uma maneira ou de outra em nossos dias, porque até hoje, a mídia nunca vai falar disso, mas a gente sabe disso, que uma das religiões mais, se é que a gente pode denominar religião, perseguidas no mundo, quem são? Os cristãos. A todo tempo, se você acompanhar as notícias, se você se inteirar disso, você vai ver. Somos os mais perseguidos da terra. E isso não vem de hoje. A natureza humana continua a mesma, ou não? O homem continua mau. O homem continua pecador. O homem continua distante de Deus. A graça divina nunca foi realmente popular para este mundo. Se os verdadeiros filhos de Deus confessam a Jesus como Senhor, a intensidade dessa perseguição que eles têm de sofrer, mesmo agora, nas diversas áreas da sua vida, é maior do que o mundo, é maior ainda do que o mundo imagina. De fato, todos os que desejam viver piedosamente vão sofrer. Isso que a gente está em 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo 2. Irmãozinho de uma análise. Jesus nunca escondeu nada daqueles que o seguem. Jesus sempre expõe toda a sua palavra, com o propósito de não nos escandalizarmos. O problema é que a gente se escandaliza e a gente perde a esperança quando a gente não lê toda a palavra de Deus, quando a gente não aprende toda a palavra de Deus. E esse cristianismo que está sendo pregado hoje, que está sendo ensinado nos púlpitos e nas igrejas, irmãos, é um cristianismo raso e muito fraco, que não está preparando cristãos para a vida e para a vinda do nosso Senhor Jesus. Por isso, Jesus preparou os discípulos para enfrentar tudo sem perder as esperanças. E nós também temos que fincar a nossa fé nessa verdade, irmãos. Nós temos que estar prontos para tudo sem perder a nossa esperança. Venha Covid, venha qualquer outro tipo de peste nessa terra, nada abalará a nossa fé. Nada pode mudar a minha vida e o meu compromisso com o Senhor Jesus. Pois Ele preparou seus discípulos. Os discípulos foram equipados e avisados de antemão. Jesus avisou. Eles não foram pegos de surpresa. Mas por que eu estou sofrendo desse jeito? Nossa, Deus me abandonou. Eu ouço muitos crentes dizerem isso hoje, irmãos. Está passando um problema no casamento. Eu ouço algumas pessoas dizer: Deus me abandonou, pastor, porque o meu casamento está indo à bancarrota. Por que Deus permitiu essa pandemia? Levar minha mãe embora, meu pai embora, meu irmão embora. Muitos cristãos balançando nas suas convicções. Você está enxertado a videira, meu irmão. Nada acontece por um acaso. Prepare-se. Jesus já tinha advertido os seus discípulos. Ele não deixou eles serem pegos de surpresas por nada disso, para que eles não desanimassem nem se escandalizassem. Então, meus irmãos, eles aprenderam uma coisa aqui. Jesus preparou os discípulos para enfrentar tudo sem perder as esperanças. Os discípulos foram equipados e avisados de antemão. Não poderiam esperar tranquilidade em sua jornada. Precisavam estar decididos a passar por conflitos, adversidades, oposições, perseguições e até a morte.
Agora, Jesus, com fidelidade e amor, mostrou tudo o que os aguardava, para que, ao defrontar-se com a perseguição, lembrassem das suas palavras e não desanimassem nem se escandalizassem. Com sabedoria, Jesus lhes avisou de antemão que a cruz era o caminho para a coroa. Tem uma coroa para você. A gente passa, pastor diz tanto essas coisas, realmente eu não sei nem o que vou fazer agora. Mas deixa eu dizer para você, o reino que nos aguarda não está nessa terra. E por isso é que a gente passa por tudo isso. Quando perseguem você, não estão perseguindo você, estão perseguindo a Jesus. Então não se trata de você, se trata daquilo que você abraçou, da causa que você abraçou. Se alguém esperar atravessar as águas turbulentas deste mundo, chegar ao céu, tendo maré e vento sempre a seu favor, tal pessoa realmente não sabe tanto quanto deveria saber. Nunca podemos afirmar, irmãos, com certeza, aquilo que nos espera no dia de amanhã. Ninguém aqui pode afirmar o que espera para você amanhã. Alguém sabe, por favor, me diga, porque eu também quero saber. No entanto, disso podemos estar certos e convictos. Temos que levar a nossa cruz até o fim, até que recebamos a nossa coroa. Porque é o que nos espera, meus irmãos, é a eternidade. O mundo passa, mas as palavras do nosso Deus permanecem para todos sempre. Em nome de Jesus. Eu quero orar e depois eu vou fazer pastor pediu 2 minutos depois da missão ou da... Não, depois. Vamos orar então? Feche os seus olhos, curve sua fronte e agradeça a Deus por você estar aqui, por você estar permanecendo. Se você está querendo desistir, em nome de Jesus, não desista não, crente. Permaneça, pois o prêmio maior para mim e para você, ele é incomparável. Ele é muito incomparável, não se compara a nenhuma tribulação, nenhuma luta, nenhuma prova que a gente passa aqui. Continue produzindo frutos, continue servindo a Deus, continue agradando o coração do nosso Deus. Amém? Pai, muito obrigado por esta manhã. O Senhor nos deu essa oportunidade, Senhor Deus, de estar junto com a tua igreja. Mesmo diante de tantas adversidades que temos passado. Obrigado porque o Senhor é o dono de todas as coisas. E os teus planos não podem ser frustrados, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso do céu e da terra. O Senhor é o Deus que tem nas mãos o universo. E cuida de cada um dos teus filhos. Cada um dos teus filhos estão ligados a Ti, Senhor. E nós, ó Pai, só temos que permanecer em Ti, permanecer na Tua palavra, sendo fiéis e íntegros àquilo que aprendemos, ó Pai, segundo as Escrituras Sagradas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu esse privilégio nessa manhã, juntos, alimentarmos a nossa alma daquilo que é eterno. Que o Senhor nos ajude a permanecer. Em nome de Jesus oramos. Amém.